pela palavra. Capítulo 6, versículo 1 e 2 e 3 também. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Podemos assentar, louvando o nome do Senhor. Meus queridos, a família é um dos maiores projetos de Deus. Nós sabemos que sem a família não existe sociedade, nem comunidade. A família, ela é a grande razão do crescimento da humanidade, que hoje já chega praticamente a 8 bilhões de pessoas. A ordem que Deus deu para Adão e Eva, ela se cumpriu na nossa geração. Que coisa maravilhosa! Então, eu quero falar nessa noite o propósito de Deus para a família. O casamento foi um mandamento de Deus. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que coisa maravilhosa! O casamento é uma instituição divina, na qual Deus cria homem e mulher para formar a partir daí um lar. Quando Deus forma o homem, Ele forma segundo a sua imagem. E quando Deus forma a mulher, diz a Bíblia que ela é formada à imagem do homem. Diz a palavra de Deus que a mulher é o vaso mais fraco, devido à sua sensibilidade, devido a ser um ser criado diferente do homem. A mulher, ela completa o homem. Quando Deus criou Adão, Deus disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, capaz de preencher todos os requisitos do homem. Então eu glorifico a Deus pela vida dos homens e glorifico a Deus pela vida das mulheres também, as idôneas que foram criadas por Deus para poder preencher essa lacuna na vida do homem, que é exatamente a necessidade de uma companheira. Então tudo que Deus faz é bom, é ótimo. O projeto de Deus é a coisa mais linda que Ele fez, que foi exatamente um casamento. Então o casamento, amados, ele é a partir do momento em que o homem ele tem ali um matrimônio com uma só mulher. O projeto de Deus exatamente foi esse, para que o homem pudesse então primeiro deixar pai e mãe. É muito importante nós entendermos que a família, ela não são os parentes. O que é a família? O pai, a mãe e os filhos. A partir do momento que o filho ou a filha ele se casa, ele já não vai fazer mais parte, vamos dizer assim, como família, aonde ele nasceu. A sua família agora vai ser ele e a sua esposa, e também os filhos que irão nascer daquele matrimônio. Então é muito importante, a partir do casamento, que seja cortado o cordão umbilical ali do filho, o noivo, o esposo, do esposo e a noiva também. É preciso entender, os pais também entendam, dar essa liberdade, essa concessão de que o seu filho e a sua filha agora já são marido e esposa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque, amados, é muito difícil, não é fácil. Eu me lembro quando eu me casei, aqui em Santarém, eu levei a minha esposa para Altamira, e ela ficou com muita saudade da mãe dela, dos parentes dela, e todo dia ela chorava. E eu dizia para ela: mas eu não sou tão importante assim para ti. Ela dizia: eu te amo, tu é importante, não tenho saudade da minha mãe. Mas agora a tua família sou eu. Então a gente vai ter que aprender. Então, amado, mas é assim porque existe a conexão familiar. E o marido tem que procurar a força para a sua
esposa, e a esposa também dá força para o seu marido para que haja, né, esse desligamento, vamos dizer assim, essa conexão da antiga família. Amém, queridos? Então, o homem é o cabeça da mulher. Algo muito importante que nós temos que entender, nós homens, aonde estão os machos aí, levante a mão, amém? É muito importante entender que o homem, Deus fez ele com a capacidade administrativa de ser o sacerdote do lar. As qualidades, a capacidade que o homem tem para ser um sacerdote é porque ele recebeu essa autoridade e essa capacidade do próprio Deus. Então Deus coloca o homem como o administrador do seu lar, como o sacerdote do seu lar. O primeiro ministério de um homem não é na igreja. O primeiro ministério de um homem não é no cargo que ele tem, não é na posição eclesiástica. O primeiro ministério de um homem de Deus começa lá na sua família, na sua casa. Quando ele desenvolve essa capacidade de ser um bom administrador, um bom provedor, um bom cuidador, um bom protetor, aquele que se doa pela sua esposa e pelos seus filhos, aquele que ele é o pastor que pastoreia a sua casa, aquele que é um homem de oração, aquele que é um homem de jejum, aquele que é um homem que lê a palavra constantemente e passa para a sua família. Quando ele chega a essa capacidade de administrar bem o seu lar, ele está apto para apacentar o rebanho de Deus. Quantos podem dar glória a Deus aí? Porque, queridos, é muito triste quando nós, muitas vezes, até desempenhamos um bom papel na igreja, mas quando no nosso lar nós não estamos fazendo aquilo que deveria realmente ser feito como homem. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, essa administração, esse cabeça, alguém diz, eu sou cabeça da minha mulher. Aí ele se enche, né? Enche que eu aqui sou cabeça. Mas não é cabeção, é o cabeça, né? Eu sou o cabeção, não. Nós somos o cabeça. E quais são as características desse cabeça? Primeiro, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a qualidade do cabeça, do marido, aquele que é o provedor, aquele que é o sacerdote do seu lar. Ele deve amar a sua esposa. A melhor característica de um marido não é propriamente os bens materiais que ele pode dar para a sua esposa. A melhor coisa que um homem pode dar na sua família para a sua esposa é o amor. O amor que Deus ele representou através de Cristo, quando Cristo abriu mão da sua glória, da eternidade, das mansões celestiais e se tornou um servo, e se tornou um homem e morreu na cruz. Por quê? Para salvar a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E como Cristo demonstra que ele amou a igreja, é porque ele era glorioso? Não, é porque ele é o dono da vida? Não propriamente também, mas é porque ele demonstrou um sentimento de amor. Então, maridos, para amar a esposa tem que ter sentimento. O amor, esse amor que está falando, Paulo diz aqui, não é o amor eros, o amor carnal, não é o amor histórico, não é o outro tipo de amor, não. É o amor chamado amor ágape, que é o amor de Deus. Amar a esposa com amor eros e dizer que é um bom marido que ama a sua esposa, está errado. Nós não podemos amar somente o corpo de uma mulher. Para o homem ser realmente um bom marido, um bom homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele
precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E por quê? Porque quando eu me casei com a minha esposa e ela casou comigo, há 20 anos atrás, eu tinha 23 anos e ela tinha 20 anos. Hoje eu completei esse ano 52 e ela já completou aí quase isso também. Não vou falar, senão ela pode ver a filmagem aí. Então, amado, nós vamos envelhecendo. Eu vi há pouco dia uma reportagem de um marido muito famoso, que ele ficou rico. Aí ele trocou a esposa por duas. Ele trocou a de 50 por duas de 25. Então, esse não é o amor carnal. Amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, esse amor de Deus, quando nós amamos como Deus ama, as coisas começam a dar certo. Quando nós, maridos, amamos a esposa como Cristo amou a igreja, nós conseguimos entender os problemas que ela passa, as dificuldades que ela enfrenta. Mulher tem sentimento. Mulher não é somente uma fonte de prazer. Mulher é um ser criado à imagem de Deus também. E nós, marido, precisamos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E para que Cristo amou a igreja? Diz aqui: para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, ele amou a sua igreja para apresentar a igreja santa, imaculada, irrepreensível. Significa o que isso para mim, para você, homem de Deus? É que a vida espiritual da nossa casa, da nossa esposa, ela precisa ser abençoada através da vida do esposo. Então você precisa santificar a sua esposa. Como é que eu santifico a minha esposa? Amando a minha esposa. E como é que eu sei que eu amo a minha esposa? Porque eu tenho um sentimento de amor. O amor é um sentimento. Mas é muito bom o sentimento de amor. Mas não pode ficar só no sentimento. Eu dizer, meu bem, eu te amo. Dos tempos para cá, eu estou chamando a minha esposa de meu amor. Chamava ela de Neidinha. Aí ela chegou para mim: pode chamar de amor? Eu falei: será que vai dar certo? Aí eu: tá bom, então. Aí eu mandei no telefone, no WhatsApp. Aí eu fui treinado. Eu falei: meu amor, um beijo para ti. Não é que é gostoso? Chamava ela de amor. Você pode chamar sua mulher de meu amor. Ela me chama de amor também. Ô meu amor, eu te amo. Aquela voz delicada que ela tem. Então chama sua esposa de meu amor. Chama sua esposa de meu amor, de meu bem. Tenha um carinho. Isso aí é uma atitude. Mas não pode ficar só nas palavras. A Bíblia diz o seguinte: o amor de Deus para com a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Ou seja, Deus amou o mundo. Eu senti amor eu estou sentindo muito amor pela congregação chamada. Eu vou formar uma igreja. Mas ficar só no sentimento de Deus, a gente estava perdido. Agora o sentimento de amor levou a atitude de amor. Deus amou muito e deu o seu melhor. O que é o melhor de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A maior expressão do amor de Deus foi dar o seu melhor. E o que foi que ele deu? O seu Filho único para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados também. Então, meu amor, eu te amo. Mas as minhas atitudes não são compatíveis com as minhas palavras. É um amor fictício, é um amor falso, é um amor que não condiz com a verdade. Então, as qualidades do marido, Salmo 128, versículo 1, diz assim: teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O marido é o homem, mas o homem que realmente agrada a Deus, ele tem o temor de Deus. Para ser realmente homem de Deus, ele precisa ter o temor de Deus. O que é
temer a Deus? Eu vou ficar com medo de Deus, porque se eu pecar, Deus pode me matar, Deus pode acabar comigo, então eu não vou fazer nada errado. Não, amados. O amor, o temor de Deus é exatamente o amor que nós temos para com Deus, a gratidão que nós temos para com Deus, o respeito que nós temos para com Deus. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu amo a Deus, eu não vou pecar contra Deus. Eu temo a Deus, por isso que eu não vou trair a minha esposa, eu não vou adulterar, eu não vou fazer nada, eu não vou ficar desejando as mulheres estranhas. Não é verdade? Eu vou pedir para o Espírito Santo purificar os meus olhos, para que os meus olhos sejam puros, para que quando eu olhar, eu tenha um olhar de Cristo, para que o velho homem, o claro velho, seja sepultado juntamente com Cristo. Então, querido, esse temor de Deus não pode faltar na nossa vida. Porque que nós vemos aí lindos casamentos, mulheres se batalharam junto a seus maridos, porque na época não tinha nada material, aí depois fica rico, aí o cara larga a mulher, simplesmente pelo egoísmo, o materialismo, o egocentrismo, não é? Então, querido, o temor de Deus, ele faz com que nós venhamos andar segundo os seus caminhos, e anda nos seus caminhos. Então, em nome de Deus, nós precisamos andar continuamente temendo a Deus. Você precisa ser temente a Deus. O que é o temor de Deus? É o princípio da sabedoria, né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Segunda coisa, Salmo primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. O homem que é o marido, o esposo, servo de Deus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não podemos realmente dizer que somos homens de Deus e andar segundo o conselho daquela pessoa que não tem temor de Deus. E o que é o ímpio? É aquele que não tem piedade, é anti-piedade. O ímpio. E o que é piedade? Amar e respeitar e honrar a Deus e a sua palavra. Ei, quem são os seus amigos? Quem são os nossos amigos? Quem é aquela pessoa que nos aconselha? Qual é o conselho que nós estamos recebendo? Quem é que está sendo os nossos mentores? Então veja bem, o homem não anda segundo o conselho de quem não tem piedade, nem se detém no caminho dos pecadores. O homem de Deus, que é cheio do Espírito Santo, não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que pecam, que erram. O que é o pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. Que alvo é esse? A transgressão. Transgredir contra a palavra de Deus. E mais ainda, se torna iniquidade. Eu não posso me deter no caminho daqueles que pecam continuamente e me tornar amigos deles, e imitar as atitudes deles também. Nós não podemos, por quê? Porque nós somos o cabeça da nossa família, nós somos o representante de Deus na nossa casa. Nós temos que levantar a bandeira de Deus e dizer: aqui na minha casa não, o pecado não entra, a amizade verdadeira aqui, somente com quem acerta o alvo, anda na presença de Deus, anda com pessoas que temem a Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que fazem chocarrice, piada suja com as coisas de Deus. Então nós não podemos nos assentar na roda daqueles que escarnecem de Deus e da sua palavra. Talvez o apóstolo Pedro, ele, quando Jesus morre, ele disse: não, eu não vou te negar. A Jesus disse: antes de ficar no canto 3 vezes me negará. Antes de ficar no canto 3 vezes me negará. Coisa assim. Antes de ficar no canto 3 vezes me negará. Então, amados, ele, quando estava na roda dos escarnecedores, o que aconteceu? O
galo cantou. E quando o galo cantou na terceira vez, que ele havia negado o seu Senhor, porque estava no lugar errado, na hora errada. Então nós precisamos estar assentados e compactuando com aqueles que falam, que amam e que têm prazer na lei do Senhor. Aqui da coisa, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e noite. Esse é o cabeça, esse é o homem que teme a Deus, esse é o homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Todo dia ele, ao amanhecer, pela madrugada, ele abre a Bíblia e ele começa a se alimentar da palavra de Deus, e ele tem prazer em ler e se alimentar de dia e de noite. Ei, como é que está o nosso apetite pela palavra de Deus? Como é que está, meu Deus, o teu apetite? Você tem lido a Bíblia constantemente? Olha, a mídia, a internet, o WhatsApp, o Facebook, toma muito tempo. Mas é bom a gente buscar o domínio próprio de Deus. Para quê? E pedir para o Senhor, me dá prazer em ler a tua palavra, me dá prazer em se alimentar da tua palavra. O salmista disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128. Nós iremos entender essa palavra tão importante. Veja como é abençoado o homem que teme a Deus. Você pode passar luta financeira, as portas podem estar fechadas, mas se você teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, Deus vai abrir as portas. Eu quero profetizar aqui nessa noite na vida de homens que estão aqui. Eu não sei como está a sua vida financeira, mas de uma coisa é certa: persevera em ser fiel a Deus, em ser fiel à sua esposa, em amar a palavra de Deus, e Deus vai abrir todas as portas de bênção para a tua casa. Então, ele comerá o trabalho das tuas mãos. Só se estiver doente, ele não vai trabalhar. Mas Deus abençoará a sua vida. Ele é um homem de oração. Em Daniel 6,10, quando Daniel soube do Egito, Daniel corre e ele vai lá para quê? Para orar. E Daniel 6,22 diz assim: porque foi achada em mim inocência. Daniel vai para a cova, mas os leões não devoram Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel era fiel a Deus. Onde estão os fiéis aí? Os homens fiéis a Deus aí? Onde estão os homens de Deus aí? Deus conta conosco, amém, amado? A mulher já diz amém. Eita, mas eu acho bom. A mulher, as qualidades da mulher. Salmo 128, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. A mulher de Deus diz lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. E quando o homem teme a Deus, a mulher não teme também. Mas olha a característica da mulher, é que Deus vai falar que ela é uma construtora. O teu casamento, a tua família, mulher de Deus, não vai cair, não vai sucumbir, porque você é uma edificadora, você é uma mulher de oração, você é uma mulher que ama a palavra de Deus, você é uma mulher fiel a Deus, fiel ao teu esposo, você anda na presença de Deus. Eu profetizo na tua vida: o diabo não vai roubar a tua bênção, porque Deus é maior na tua vida. Então, a mulher será que uma videira frutífera. Por quê? E o escritor do Salmo 128 fala que a mulher será como uma videira. Lá em Israel, o que vale para uma família é quando a família tinha muitos filhos, 10 filhos, 12, 15. Né? Então, a parreira ou a videira é símbolo da nação de Israel, porque ela se enche de fruto. Aí o escritor diz: a tua mulher será como uma videira ao redor da tua casa. Né?
Isso aí era um sentido, para eles era uma bênção que estava, porque os filhos também iriam ajudar a família na fazenda, na criação do gado, nas plantações. Então eles tinham essa visão. Mas também, a tua mulher será que vai viver? E a videira, ela dá o que, amados? Ela dá uva. Da uva faz o quê? O vinho. O vinho é símbolo de quê? De alegria. Então você, mulher de Deus, você é uma construtora, que na tua vida, o fruto do Espírito, o fruto da alegria, deve ser sempre cultivado. O Espírito Santo nessa noite, ele me diz que tem mulheres de Deus aqui, que tem passado luta sim, passado perseguição sim, mas você é uma ponte de alegria, você é uma ponte que o Espírito Santo habita na tua vida, que ele joga na tua vida, tem a alegria de Deus na tua vida. Você pode levantar a cabeça e dizer: o meu Deus é fiel. O vinho, o suco da uva também é símbolo do sangue de Jesus, porque o sangue purifica. Então a vida da mulher cristã é uma vida de purificação constante. Você, quando era jovem, você é jovem ainda, você, jovem mulher, jovem, solteira, deve viver em constante santificação, em constante purificação. E aí, quando você casar, você vai cada vez mais santificar, santificar e santificar. Eu precisava conhecer a minha esposa. Por quê? Eu precisava conhecer uma mulher diferente. E eu estava com depressão quando eu conheci a minha esposa. E aí eu estava na minha casa, lá na República, e ela foi visitar aquele jovem lá. E eu estava triste, amargurado. Ela disse que foi sabedoria mesmo, não foi não, a princípio não. E aí ela leu o Salmo 37 desse princípio: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Irmão, quando ela leu esse versículo, eu comecei a ficar em paz, sabe? Eu estava triste, eu comecei a ficar alegre. Eu falei: quem é essa jovem? Eu procurei o nome dela, né? Então, amados, eu senti, eu entendi. O Espírito Santo falou comigo, porque para casar, viu, jovem? Profecia para casar só se for confirmação. Depois a gente vai dar um estudo sobre profeta e profecia no Novo Testamento, tá bom? Mas ninguém profetizou, não. Eu senti no meu coração essa atitude da esposa. Eu falei para ela, falei: olha, eu vou casar contigo. Ela disse: não, tu não está bem, não, tu está com depressão. Depois que tu ficar bom, aí tu esquece. Eu falei: não, irmão, fui no carinho, fui para a autonomia. 3 anos depois, eu voltei. E eu voltei para ficar com ela. Aí nós noivamos, casamos, estamos com 29 anos de casado.